Boa noite a todos. Olha, hoje essa noite vai ser uma noite esplêndida, porque Heloísa, ela é uma pessoa super especialista em UVITs, ela é chefe do setor de UVITs, foi, né, de 2012 até 2019 da Unifesp, foi presidente da SBU até de 2022 a 2023, entendedora master do assunto UVITs, e é um grande prazer tê-la aqui conosco, uma grande amiga que Deus, assim, pôs na minha vida, e seguimos juntas aí, cada uma no seu caminho, mas sempre juntas. Prazer demais, Elô, você conosco aqui. A palavra é toda sua. Poxa, muito obrigada pelo convite e dizer que é uma honra e um privilégio estar aqui com você, uma pessoa que eu admiro muito como ser humano, uma excelente mãe, uma excelente esposa e uma excelente médica. Então, uma pessoa que me inspira sempre. E eu quero mais fazer um bate-papo, eu acho que mais do que ter aprendido tudo lá na Unifesp, né, e com a SBU, eu sou uma pessoa que amo o VEIT. E a primeira coisa que a gente precisa saber da UVIT é que a UVIT ela é uma lição de humildade. A gente vê o paciente num dia, muitas vezes na semana seguinte ele está diferente, e se você não tiver documentado direitinho, você acha que até você estava doido. Você fala, poxa, mas eu vi isso, eu estava desse jeito. Então, e a UVIT, ela te dá é uma especialidade muito boa, porque você vê paciente ir de MM para 20/20, muitas vezes em um mês. Então é muito gratificante ser especialista em uveíte. E para os especialistas em retina, né, vocês veem que os casos muito interessantes clínicos do congresso de retina, muitos deles são uveíte. Então, falando em um bate-papo, eu sempre mostro um exame normal, né, porque às vezes eu passo essa aula para não oftalmologistas. E aqui o basicão, quem que eu vou chamar? Letícia, Natália, Éder, Elza. Então, o que que a gente vê aqui? Uma lesão, uma necrose, uma retinocoroidite, uma focal aguda. Então, toda vez que você vê uma uveíte, eu gosto muito de tirar foto e descrever a foto, porque muitas vezes, quando você descreve o que você vê na foto, você sabe o diagnóstico. Então, uma retinocoroidite focal com vitreite em cima, o que que é? Toxoplasmose. Toxoplasmose aguda, primeira lesão IgM positivo. Parece fácil, né? Mas esses pacientes às vezes vão em 4, 5 oftalmos até ter um diagnóstico certo. E esse daqui, já uma lesão de retinocoroidite antiga, pigmentada em roda de carroça, com palidez de disco. O que é isso? É uma toxo congênita, é um paciente que a mãe pegou durante a gravidez e a criança nasce desse jeito. Então, muito importante a gente fazer sorologia mensal em gestantes suscetíveis, principalmente no segundo e no terceiro trimestre, né? Porque no primeiro trimestre, se a gestante tiver uma toxo, provavelmente ela vai abortar, que o feto vai ter muitas malformações caso ele pegue a toxoplasmose. Então, resumindo aqui, sorologia mensal, se a gestante tiver uma soroconversão, tratamento com pirimetamina de reduz a parasitemia, mas não trata o feto. Caso tenha sinais de alteração fetal, microcalcificação no ultrassom, PCR positivo de líquido amniótico, tem que tratar com tratamento clássico. A pirimetamina não pode no primeiro trimestre, entendeu? O, sempre o caipira de São Paulo aprende, porque é pirimetamina primeiro trimestre, não pode. Ótima E a dica. partir E depois da 37ª semana, a gente tem que evitar a sulfa pelo risco teórico de kernícteros, né? Então, a partir do primeiro trimestre, o Bactrim e o tratamento clássico vão bem nesses casos. Aqui também uma toxoplasmose com aquelas placas de Queireles, né, que é essa vasculite associada a essa arterite. Então, também uma retinocoroidite focal. Se tem um foco redondinho, muito provável que seja toxoplasmose. Toxoplasmose é a principal causa de uveíte posterior no Brasil e no mundo, responsável por 1/4 de todos os casos das uveites aqui na Unifesp, e acho que é muito importante a gente repetir
esse estudo, porque a uveiite é um micro-organismo vivo que vai modificando ao longo do tempo. E isso no Brasil, com certeza, essa quantidade de toxoplasmose é maior em outros locais do Brasil. E aqui um quadro muito típico, que a gente tem que ver no pronto-socorro e saber que é uma toxoplasmose. Uma lesão antiga com uma retinite adjacente. Então, foco de retinocoroidite cicatrizado, com uma retinocoroidite focal, com opacidade de vítreo ao redor recente e placas de Queirelli de arterite, que a gente vê em casos de IgM, em casos de IgG muito alto, também estão relacionados com esse tipo de vasculite por toxoplasmose. Então, esse caso, lógico, né, que idealmente a sorologia tem que vir positiva para a gente confirmar ou excluir o diagnóstico, mas um caso desse de IPS tem que sair com Bactrim. Aqui a imagem do red light in the fog, né, que a gente fala que a toxo é o farol de neblina. Por quê? Porque quando a gente está com o indireto examinando, a gente vê o vítreo sujo com aquela imagem da retinocoroidite aguda que parece uma luz acesa na neblina. E a vasculite ao redor dos vasos, que sempre pode vir em todos esses casos. Eu estou falando bastante de toxo porque é o mais importante para o retinólogo. Ela pode trazer várias complicações. Esse caso eu adoro porque é uma lesão em arcada temporal inferior que trouxe uma membrana epirretiniana e uma membrana neovascular subretiniana. Então, na era antes do ACT, se a gente tinha essa hemorragia ao redor, a gente sabia que tinha membrana neovascular. E hoje em dia, com o OCT, a gente pode delimitar muito melhor. Então, lembrar que a toxoplasmose, por que eu acho que nós precisamos tratar toda a toxoplasmose? Porque a toxo, mesmo periférica, pode levar a complicações retinianas. E vocês, clínicos, cirurgiões, vão ter que tratar muitos casos de complicações de toxo. Então, se tem membrana neovascular, precisa de injeção de anti-VEGF, e muitos casos de membrana epi, contração da mácula, vão precisar de uma vitrectomia, tá? Lembrando que, às vezes, né, quando a gente dá a pirimetamina, a gente pode ter esses casos de hemorragia, por isso que a gente precisa ter a suplementação com ácido folínico, não fólico, porque pode, eventualmente, causar uma anemia nesse paciente. Por isso que eu trato todo mundo com Bactrim, para não ficar tendo que fazer o acompanhamento na vida real. Outro caso de uma retinocoroidite adjacente a uma lesão de necrose com hemorragia. E aí eu te mostro, falei tudo isso, né? Aí eu mostro essa imagem aqui. O que você ia falar que é esse caso? Já Só você pela está falando foto. só pela foto, eu pensaria também em tóxico. Já que você Eu está falando, também, né? é Pensei em lógico, toxo, né? Só pensou, que mas é outra coisa, com certeza. eu pensei, o médico do Tem muita PS necrose pensou, aí, tem muita necrose. tratou, tratou para toxo, lógico, né? Uma retinocoroidite adjacente a uma lesão prévia, toxo. Uhum. Mas eu vou contar uma historinha. Essa era uma menina de 28 anos, cega de um olho, completamente cega, que falou que teve toxo há 13 anos, só que era uma toxo muito agressiva, que ficou SPL e chegou sem visão. E aí estava amamentando um bebezinho e com essa lesão. Para minha grande surpresa, sorologia de toxo, IgG e IgM negativos. E aí? O que eu posso fazer nesse caso? Além de ficar preocupada. Quais as sorologias você pediu? Além da de tóxico? Toxo negativo, sífilis negativo. Ah, CMV, herpes. Pois é. Aí, o que a gente tem que fazer nesses casos? Quando qualquer caso que você acha que é toxo vai mal,
tem que acompanhar a cada 48 horas. Porque olha só, ela evoluiu assim, ó. Nossa. Aí você já sabe o que que é. Sim, herpes. Por quê? Se ela Pela tem necrose, né? uma necrose aguda de retina, que teve lesão no outro olho, tratada de maneira inadequada, 13 anos, que evolui, é herpes. Muda o tratamento, você tem que internar esse paciente, fazer a ciclovir endovenoso ou o Valtrex 3 a 6 gramas dia. Então, nesse momento que tem uma lesão focal, você pode confundir herpes com toxo, mas se na evolução, e muitas vezes em 1, 2 semanas, ela aumenta circunferencialmente, e muitas vezes 70, 80 dias depois, essa retina vai descolar. No livro está escrito que 3/4 descola. Na vida real, todos descolam. É um ou outro que tem a sorte de não descolar, e vocês, como retinólogos, vão ter que lidar com essa decisão de fazer uma vitrectomia precoce nesses casos ou não. Então, o que eu quero passar com esse caso? Que às vezes o diagnóstico no primeiro dia não é tão fácil e que acompanhar de perto é fundamental para você saber o que fazer nesses casos mais difíceis. Então, ela evolui 360 e ela descola. E lembrando da necrose aguda de retina, toda vez me ligam do PS e falam assim: Elô, estou com um caso de PORN aqui. Esse aqui é um PORN, né? Progressive Outer Retinal Necrosis. O PORN, ele é uma entidade típica do HIV, descrito em 1972, que é uma necrose que em 48 horas o paciente está cego, diferente da necrose aguda de retina, ela é pior. E a gente só vê isso em paciente HIV muito descompensado. Então, muitas vezes o pessoal acha que é um PORN no PS e é um CMV agressivo, né? Não é um PORN. O PORN eu vi 2 vezes na minha vida inteira. Então, a chance de você estar diante de um PORN no pronto-socorro, ela é muito pequena e tem muito pouca coisa para fazer, porque geralmente esse paciente está extremamente debilitado. Mas em prova cai, né? E a gente tem que ver. Esse outro PORN, né? Uma necrose que acomete o polo posterior logo no início da doença. E aqui mostrando, né? Essa é uma retinopatia por HIV. A gente discutiu bastante hoje no grupo de uveíte, mostrando que tem ressurgido casos sem tratamento, né, o que é um absurdo. O Brasil é um dos poucos países do mundo que ainda tem um aumento da incidência do HIV, sendo uma doença que tem controle, né, e hoje em dia tem também o tratamento pré e pós-exposição. Então, a alteração de retina mais comum em pacientes com HIV é a retinopatia por HIV, que parece um diabetes, às vezes, você olhando, né? Várias uveites virais, e aqui a gente põe HIV, Mpox, Covid, febre amarela, todas elas podem dar esses exudatos algodonosos grandes, que são associados a dengue, vários casos de retinite viral aguda. Aqui, o que é esse diagnóstico? Aqui está muito fácil, né? Para quem que eu vou perguntar? Tem R1? Olha só, Camila Queiroz está aqui, Maraísa Mendonça. Quem mais que eu vou chamar? Tô chata, né, Tê? Mas aqui muito fácil, né? Então, qual que é a dica aqui? Vamos descrever uma retinite focal acompanhando os vasos com hemorragias sem vitreite. O que é isso? E na pontinha dela você vê que tem esse aspecto granular, né? Então, isso aqui é um citomegalovírus, tem que bater o olho e tem que saber. Se o paciente não souber, você já pede sorologia de HIV, porque na nossa casuística, 93% dos pacientes com lesões de CMV eram associados ao vírus da AIDS. Outro caso de CMV, muitas vezes ele envolve o nervo óptico, né? E na maioria dos casos a gente tem que
aumentar o CD4 desses pacientes. O CMV é mais frequente em pacientes com CD4 menor do que 50. Outro caso de CMV lindo, né? Com a necrose granular. Então, o CMV, ele geralmente acompanha os vasos, ele pode dar essa lesão em queijo com ketchup, uma lesão perivascular, lesão granular, aqui é perivascular, e também pode dar frosted branch angiitis, que é um tipo de vasculite que a gente vê também em outras situações. Reação de Luiz, câmara. Oi. é diferente a apresentação, por exemplo, em recém-nascidos acometidos com sorologia positiva? Ah, é Assim, diferente. é Porque diferente, o porque eu já vi recém-nascido, uma necrose, assim, parecendo essa última foto sua aí, um bebê. é, o, essas lesões, elas são bem mais descritas em paciente HIV. Quando você tem um paciente com outra imunossupressão, seja uma imunodeficiência congênita, seja um câncer, um transplantado renal, você costuma ter CMVs mais agressivos e até com reação de câmara anterior. Recentemente eu tive um caso assim de vasculite por HTLV também, frosted branch angiitis. Então, no recém-nascido, que entra nas infecções congênitas, você pode ter uma apresentação diferente dessa, tá? Geralmente eles melhoram. E o CMV, assim como o herpes, ele vai dar rotura periférica, muitas vezes uma micro-rotura, que você não consegue ver na oftalmoscopia, que pode evoluir com descolamento de retina. Então, isso aqui é algo que todos os retinólogos precisam saber, porque vão ter que lidar com essas questões. Aqui um descolamento regmatogênico de retina, por essas rupturas que são associadas às uveites virais. Só um minutinho. Desculpa, essa é outra coisa que eu preciso falar para vocês. Se o marido ligar, vocês precisam sempre atender, né? Quando a gente tem 3 filhos, você tem que ficar preocupada, né? Então, se o marido liga, você atende, tá? Voltando, eu estava falando dos descolamentos de retina, regmatogênicos e das rupturas, né? Você sabia, Tê, que a toxoplasmose antiga tem até 8% de incidência de ruptura de retina 30 anos depois? Porque ela pode tracionar o vítreo e dar uma ruptura periférica. Então, Até tenta lembrar 30 anos. dos casos de... Às vezes você opera um DR, ele tem uma cicatriz de toxo antiga, né? Então, existe essa associação pela atração do vítreo. Então, os pacientes com toxo, a gente tem que acompanhar não somente no momento da toxo agudo, da recorrência, mas ao longo do tempo, porque eles podem ter complicações de retina, como rupturas periféricas, membrana epirretiniana e etc, né? E esse aqui também está fácil, médio fácil, né? R2. Então, vamos descrever. O paciente chega com muita reação de câmara, um descolamento seroso de retina enorme. Você consegue ver até do cristalino, até da bio anterior. Você mapeia e você não acha rotura. E ele é bilateral. Dor de cabeça, cefaleia, cara cego. Qual que é o diagnóstico? Parado. Vogt com a exagerada. Então, aqui a gente tem que prestar muita atenção, porque vocês podem mudar a vida desse paciente com o tratamento adequado. Lógico que a gente tem que fazer sorologia de sífilis sempre, né? O paciente com uveíte, ele tem que ter um carimbo na testa dizendo que ele não tem sífilis. Mas esse caso, depois de excluída a infecção por sífilis, você vai entuchar ele de corticoide. Muito, muito corticoide. 1,5 a 2 miligramas por quilo de peso. Muitas vezes internar, fazer pulsoterapia, 1 grama dia, diluído em 250 ml de soro, durante 1 hora, 3 dias a 5 dias, porque você pode salvar a vida desse paciente. Quanto mais tempo a retina dele ficar descolada,
mais anticorpo antimelanina ele vai formar, pior é o prognóstico desse paciente. Mas, se você tratar ele na hora certa, passa 1 ano, 2 anos, parece que esse paciente nem o VIT teve. Então, em VOGT e na necrose aguda de retina, um médico bem treinado pode ser a grande diferença na vida desse paciente. Ele pode ou não ficar cego na sua mão. Então, doença de Vogt Koyanagharada. Para mim, a surpresa, a gente lê nos livros que é super raro, né? Aí, quando a gente foi fazer a, a epidemiologia da Unifesp, a gente viu que o Vogt é a principal causa de uveíte autoimune na nossa instituição, sendo responsável por 7,5% dos pacientes que frequentam o setor de uveíte. Talvez porque somos uma instituição terciária, né? Que esses pacientes se perderam em outros locais. Mas esse paciente você pode salvar a vida dele. E vem paciente jovem, rígido, que não tinha nada antes, de repente vem esse Vogt. Então, descolamento seroso grande de retina, bilateral agudo. Aqui já depois do tratamento, né? Então você vê que a retina já assentou um pouquinho, você consegue ver essas imagens e a evolução pode ser dramática. Muitas vezes a gente usa corticoides intravítreos. Essa paciente era uma paciente do interior do Pará, advogada, que teve um Vogt que foi tratado como DR regmatogênico, e até ela chegar em São Paulo foram 2 meses e meio de descolamento de retina, e depois de muito corticoide, imunossupressão, tudo, ela conseguiu recuperar 20/60 de visão. E aí, quando a retina cola, forma esses pigmentos enormes, né? Alguns lugares a gente chama de corda de violão. No OCT fica elevado, e esses pigmentos na mácula, eles são muito sugestivos de Vogt. E aí dá esse fundo de olho em pôr do sol, porque o EPR ele é lavado. Então, isso aqui, uma doença de Vogt Koyanagharada tardia. Infelizmente, prognóstico ruim, né? Tem 3 uveites que dão Dallen-Fuchs: Vogt, oftalmia e sarcoidose. Então, muitas vezes você examina um paciente já fora do quadro agudo e você vê essas imagens aqui, essas bolinhas amarelas na periferia da retina, é Dallen-Fuchs. Vocês veem que esse paciente aqui de baixo, ele era um alto míope que fez uma oftalmia pós-vitré. Então, vocês que são cirurgiões de retina, vocês vão ver oftalmia, né? Quando você tem exposição da úvea, seja por trauma ou seja cirúrgica, existe esse risco e alguma hora vai passar lá no seu ambulatório uma vez na vida e você vai ter que lidar com esses casos. Lembrando que as crianças também podem ser acometidas, então a gente vê essa criança com poliose, cílio branco, né, característico do Vogt, sinéquia posterior, dá para ver aqui, e uma alopécia com vitiligo. O vitiligo e a poliose, eles são reversíveis com o tratamento imunossupressor. Então, é muito importante você tratar esses casos e também pode acontecer na infância. E aqui um caso de oftalmia simpática, que ela é uma doença que é prima do Vogt, né? A oftalmia polpa capilar. Na prática, você teve uma história de trauma e esse paciente também evoluiu com descolamento seroso de retina, uma pan-uveíte ou uma uveíte difusa granulomatosa aguda grave, que você precisa tratar muito assertivamente de perto esse paciente, porque ele pode ficar cego. Aliás, e falo isso com muita dor no coração, a minha missão e meu propósito de vida é tratar o veíte, porque 1/4 dos nossos pacientes chega cego, 25% com baixa de visão, 16% visão subnormal, 8% cego, sendo que desses, 80% não precisava ter ficado cego. Então, a gente precisa aprender o veíte. Aqui os Dallen-Fuchs, daquele
automíope. E aqui, indo para as coroidites, né? Um caso muito bonitão, triste para a paciente, porque essa é uma coroidite silenciosa, né? Quando o paciente percebe que tem, muitas vezes já acometeu áreas importantes da visão, tratamento difícil. Alguém quer falar o diagnóstico? Elza, aí em Angola. Aí em Angola você tem serpiginosa. Então, isso aqui é uma coroidite serpiginosa. Lembrando que o principal diagnóstico diferencial nesses casos é a tuberculose. Então, nesses casos, você precisa ter um PPD, um raio-x de tórax e um IGRA, porque você vai precisar imunossuprimir esse caso que é muito grave, e se você imunossuprimir com um IGRA positivo, você pode até acordar uma tuberculose latente. Então, lembrando da diferença das duas, né? A serpiginosa like, ela dá mais lesões multifocais do que a serpiginosa verdadeira. E a serpiginosa like, ela é mais comum em pacientes com tuberculose. Então, colocando um do lado do outro, para mostrar para vocês na prática, né? A serpiginosa verdadeira, a gente consegue fazer uma linha contínua quando a gente pega um lápis. E a serpiginosa like são pontinhos separados, tá? Na tuberculose, que dá serpiginous like, a gente pode ter qualquer tipo de apresentação de uveíte, desde uveíte anterior, intermediária, posterior e coroidites. Esse caso aqui nos foi encaminhado como um melanoma amelanótico e, na verdade, essa paciente tinha um histórico familiar muito importante de tuberculose, um PPD super alto e aqui esse descolamento seroso com granuloma de retina, e o outro olho é uma lesão que falaram que era tóxico. Mas isso não é tóxico, vocês veem que ela é mais posterior, né? E os limites não são tão bem definidos, ela é mais coroide. E falando em melanomas de verdade, né? Esse é um outro caso de tuberculose e esse aqui é um melanoma melanótico. Então, na vida real, às vezes é difícil a gente diferenciar um de outro. Vocês vão ver muitos casos de síndrome mascarada que vão para o ambulatório de uveíte para a gente saber se é uma coisa ou outra. Dica: tem que ver se tem inflamação, né? Se tem célula no vítreo, se tem célula na câmara anterior. Geralmente, os tumores têm menos inflamação do que as complicações de tuberculose e outras causas de uveíte. Aqui outro melanoma, você vê que a retina por trás do melanoma, ela parece saudável, né? Não tem outros sinais de uveíte. Aqui um melanoma de verdade, né? Horrível, né? Eu não faço tumor, mas vira e mexe, vem uns casos desse para mim. Infelizmente, na vida, eu já peguei 4 retinoblastomas, sendo que um dos menininhos que eu peguei foi a óbito. E eu fiquei muito triste, né? Porque foram encaminhados para mim por colegas achando que era uveíte. Então a gente precisa saber quando um caso é ruim e a gente precisa encaminhar para o especialista em tumores, né? Só que outro melanoma aqui melanótico, né? Esse aqui, um melanocitoma, você vê que tem membrana neovascular subretiniana, e às vezes esse paciente só percebe que a visão baixou quando ele tem uma complicação também do tumor. Então, dica, sempre pesquisar célula. E aí o retinólogo está acostumado a botar o capacete, vai lá com a lente, e não consegue ver a célula atrás do cristalino. Então, tem que colocar esse paciente na lâmpada de fenda e procurar. Por exemplo, esse paciente que tem essas bolinhas brancas atrás do cristalino, o que é isso? Isso aqui é célula vítrea, isso aqui é snowball, presente em uveíte intermediária. E sempre procurar a reação de câmara anterior, né? Porque isso aqui é um indício de que esse olho pode estar inflamado. Esse aqui foi um caso daqueles inesquecíveis, né? Essa paciente era do interior de São Paulo, uma senhora, sorologia negativa para tóxico, sendo tratada para tóxico há 4 anos.
e ela tinha um linfoma intraocular primário, de célula B, e tinha essas lesões que claramente não era toxo, né? Então, quando a toxo está estranha, vocês têm que pesquisar outras coisas, fazer ultrassom, ver o outro olho. Aqui o outro olho dela com essas lesões que a gente chama de leopard spots. Isso aqui a gente lê muito, né? Isso daqui. Quando a gente bate o olho na autofluorescência fica lindo. Não sei se eu pus a autofluor dela aqui. Não pus. Bom, esse aqui é um outro caso, né, que eu também fiquei com medo que fosse um linfoma, mas depois de muitas biópsias e muitas tentativas veio como uma fibrose subretiniana idiopática, e tem caso que, infelizmente, por mais que dos nossos esforços diagnósticos, eles não evoluem bem. Aqui falando das vasculites, vocês veem que esse caso é um caso de predomínio de veias com um embainhamento vascular. Esse aqui era um caso de doença de BC. E esse aqui, diferente, você vê que parece um Putcher, né? Mas não é. Esse aqui era uma retinopatia lúpica de uma paciente, de uma criança que estava em nefrite com essas alterações do fundo do olho. E aí, na época não tinha prontuário eletrônico lá no Hospital São Paulo, e essa paciente tomava cloroquina para o lúpus, e os residentes suspenderam, nessa imagem da direita, a cloroquina porque acharam que tinha maculopatia. Mas essa alteração macular era por conta da retinite que ela tinha antes. Então não precisava suspender a cloroquina por conta disso, tomava cloroquina há 1 ano. Então sempre importante a documentação e o follow-up dos pacientes. A gente que está em ambulatório que tem muita gente, sempre tem que dar uma olhadinha, tirar foto, compartilha com o paciente. Muitas vezes ele é a sua fonte de conhecimento do prontuário que não veio ou do sistema que não funcionou. Aqui um caso de IBC, né? Vocês veem a oclusão vascular, aqui a falta de perfusão periférica, um caso grave também que a gente tem que tratar nesse momento com muito corticoide, muita imunossupressão. Outro caso de IBC. Aqui uma vasculite que ficou anos acompanhando como vasculite idiopática. Passou 10 anos de acompanhamento, ela apareceu com hipópio móvel. E aí, nesse momento, a gente pôde fechar o diagnóstico. Então, o especialista em uveíte, ele não pode ter pressa, tem que ter paciência, porque a uveíte, ela é um quebra-cabeça de dificuldade variável. Às vezes você tem um quebra-cabeça de 50 peças, mas às vezes você tem um de 2.000. E aí você vai colocando uma pecinha junto com a outra, e muitas vezes só 10 anos depois que você vai descobrir o que o paciente tem. E você vai excluindo as causas e afunilando o diagnóstico diferencial. Aqui uma outra vasculite, né? Interessante que os pacientes tudo vão tratando como toxo, né? Mas às vezes não é toxo, às vezes é outra coisa. E às vezes o diagnóstico diferencial não é tão simples. E essa paciente era uma fazendeira do Espírito Santo que chegou tratando uma uveíte, segundo ela, autoimune. Quando a gente olhou, a gente viu que tinha esses precipitados na interface vitreoretiniana, uma uveíte posterior, predomínio posterior, e ela tinha descamação palmoplantar. Então, para a gente não esquecer nunca que todo paciente tem que excluir sífilis. Esse caso era um caso de sífilis. O marido estava na sala e aí, às vezes, o pessoal me liga, Ilô, como é que você fala para o paciente, né? É difícil, porque às vezes ele vai acompanhado e você vai lá, vai falar que ele tem sífilis, né? Então, às vezes, quando vem o resultado, eu saio, levo para a salinha do ACT, né? Porque não dá para você falar assim, ô esposa, vai lá fora, dá uma voltinha. Às vezes você tem que saber como abordar esses casos. E até quando você vai pedir a sorologia, tem muitos pacientes que se sentem ofendidos. Ah, aquele doutor me pediu todas as DSTs. Aí você fala, olha, o protocolo de uveíte requer que a gente peça esses exames, por quê?
os medicamentos que a gente usa para tratar o VIH podem piorar essas doenças. Então, assim como a grávida no pré-natal faz esses exames, a gente também tem que fazer, para o paciente não ficar bravo com você, entendeu? Que às vezes acontece. Aqui outro caso de sífilis, né? Muitas vezes a sífilis ela é tardia, às vezes ela parece retinose. A sífilis ela é a grande mimetizadora e é uma doença de diagnóstico fácil, tratamento fácil. Então a gente não diagnosticar sífilis é um pecado, né? E parece um pecado, mas outro dia peguei uma senhora médica, uns 50 anos, carioca, tratada há 4 anos como birdshot, e ela realmente tinha birdshot, HLA 29 positivo, tomando várias injeções intravítreas de corticoide, com uma sorologia de sífilis positiva, piorando o birdshot dela. E depois do tratamento, ficou com a visão muito boa, apesar do birdshot. Então, a gente não deve esquecer que a sífilis ela é muito democrática, ela pode pegar qualquer um. Apesar dela ter, né, o contágio principal sexual e dela andar de mão dada com HIV, a chance de um paciente com sífilis ter HIV é 13 vezes maior em homens do que em mulheres. Então, se você diagnostica sífilis, tem que ver se tem HIV, mas existem relatos que passa pela piscina, né? Eu sempre falo isso para os pacientes que ficam bravos, né? E essas bolinhas brancas no vítreo, toda vez que vocês verem esses pontinhos, vocês têm que lembrar de sífilis, né? Porque isso pode acontecer. E aqui a descamação palmo-plantar, que é típica, né? Aí quando você vai dar a mão, você fala, oi, não vou mais. Toma cuidado, que pode passar também, né? Nesse momento aqui, coisa horrível, né? Olha só que beleza. E aqui a sífilis placoide posterior, caso clássico, lindo, né? Que a gente sempre tem que suspeitar a célula vítrea e a lesão placoide posterior. Gosto muito da autofluor nesse caso. A sífilis pode dar de tudo, né? Esse Colts-like é horrível e eu sempre gosto de mostrar essa imagem porque é de uma paciente muito querida. Muitas vezes a uveíte intermediária, ela pode ter uma evolução tipo Colts, muito grave, muito difícil, responde pouco a Avastin, pouco a corticoide, mas é o que você tem que fazer. E às vezes o paciente evolui e fica cego na tua cara lá, na tua frente. Então a evolução desse caso aqui, ó, com todo o tratamento em anos, ó, com muita exsudação, o paciente tem o uveíte desde os 7 anos, uveíte intermediária, tipo Colts. Aqui após o tratamento é 2400. Então sempre que você tem snowball, célula no vítreo, você pode estar diante de uma uveíte intermediária, que é uma uveíte de olho branco, calmo, bilateral. Você não tem olho vermelho, você poucas vezes tem sinéquia, você vê célula no vítreo e edema de mácula. A principal complicação da uveíte intermediária é o edema macular cistoide. E é o maior desafio na nossa mão. Muitas vezes um snowbanking, e às vezes esses pacientes também podem fazer um tumor vasoproliferativo de retina. Aqui o snowbanking. E aqui a uveíte intermediária antes do tratamento. Aí não pus o após, deixa eu voltar aqui. E essa aqui tá fácil também, quem que vai falar? Então, eu preciso falar tudo que o retinólogo precisa saber de uveíte, né? Então, isso aqui, granuloma de polo posterior. Descrevam a lesão. O que é? Toxocaríase. A toxocaríase dá granuloma de polo posterior, granuloma periférico e forma endoftalmite. Casos graves. Também, para minha surpresa, essa foi uma condição que teve estatisticamente significante maior incidência em meninos do que meninas.
Engraçado, né? Eu não sei por quê, mas foi o nosso resultado. Não sei se eles são mais sapecas. E Com assim, certeza. quando eu vejo aquelas imagens do pessoal na praia com a areia até o pescoço, eu fico assim, meu Deus, fico desesperada, né? Que a toxocariase é muito ruim. Albendazol, 400 miligramas por dia, 30 dias, tá? Mas, às vezes, já foi feito estrago. E esse daqui também, esse aqui é de prova, né? Uma neuroretinite com estrela macular. O que que é? Dona Ela. Doença da arranhadura do gato. Tratamento doxaciclina ou azitromicina. Esses casos, assim, tá bonitinho, né? Mas não é o quadro inicial. Inicialmente, ele vai ter um descolamento seroso aqui, antes de formar essa estrela macular. Então, depois que formou a estrela, fica mais fácil de fazer o diagnóstico. Mas na hora H é difícil. E outras coisas dão estrela macular. Tóxico da estrela macular, TB pode dar estrela macular. Então, a gente mostra esse caso como um quadro típico, né? Nos livros está escrito que a evolução é benigna, e eu digo que nem sempre, tenho casos ruins. E a grande dica para a arranhadura do gato é você examinar o olho contralateral, porque às vezes no olho contralateral você vê um pequeno exudatinho que aí te dá a dica do diagnóstico da doença da arranhadura do gato. 2/3 tem exposição ao gato com arranhadura. E às vezes, né, você pode ter uma infiltração do disco, casos graves, agressivos, que colegas retinólogos acham que é outra coisa e é uma doença infecciosa por arranhadura do gato que a gente não deve esquecer. Essa paciente foi muito marcante para mim. Ela era jovem, ela chegou no ambulatório PL do olho direito e SPL do olho esquerdo. Ela tinha sido tratada em um hospital de convênio aqui em São Paulo pelo neurologista que examinou o nervo e ficou com medo, achou que era esclerose múltipla, deu muito corticoide para ela e ela evoluiu com piora da visão. Então, alerta, piorou visão depois de corticoide, isso não é normal. Era uma doença infecciosa, ela teve uma arranhadura do gato e esse aqui foi um quadro pós-pulsoterapia que ela piorou e chegou desse jeito. Nunca vou me esquecer dela, uma estrela macular bilateral. E eu tô acabando já ter. Eu vou falar a verdade, eu nunca vi uma Disney ao vivo assim na minha vida, viu? Queria muito filmar o ACT de uma Disney. As Disneys que eu vi foram só já quando tava tudo ferrado, né? Quando já tava nervo pálido, atenuação vascular. E vira e mexe a gente esquece desse diagnóstico. Então a gente deve, se a uveíte está unilateral demais, se os vasos estão muito atenuados de um lado e o outro olho completamente normal, dá albendazol. Fala para o paciente, ó, eu não sei o que que é, mas deixa eu dar albendazol que mal não faz, tá? Porque às vezes você não encontra o tal do bicho. Então, gente, olha, tô aqui há 48 minutos falando sem parar, dizer que eu adoro discutir caso, então não me incomoda nunca quando me manda e-mail, WhatsApp ou o que precisar, que a grande dica para tratar qualquer uveíte é um follow-up muito de perto e uma documentação bem feita, análise multimodal, autofluor e OCT. OCT, para mim, faz parte do pré-exame, sabe? Eu faço OCT antes dos pacientes entrarem na sala. Aí eu dou uma olhadinha e já vejo o que vai fazer. A cuidado visual com correção, faço refração em todo mundo, porque às vezes quando você dá grau positivo, melhora a visão. Você nunca perde por acompanhar de perto esses pacientes. Isso pode ser um divisor de águas no resultado final desse paciente. E meu pai tinha uveíte, meu pai foi oftalmologista, ou seja, ele enxergou para ser oftalmologista. Então, a gente não pode desistir desses casos. Às vezes o cara chega lá enxergando vulto, você tem que investir porque ele pode te surpreender. E aí, depois, algum outro dia,
a gente faz aula de endoftalmites, que é legal também. Ah, com certeza, boa. Mas eu queria te agradecer, claro que eu vou, né, vamos fazer algumas perguntas aí, né, Gigi? Eu queria te agradecer porque foi um verdadeiro atlas da sua aula. Você foi aí de A a Z, dentre todas as doenças, assim, que eu me recordava de uveites, até diagnóstico diferencial lá com linfoma, que eu achei sensacional ali, aquele diagnóstico diferencial, paciente tratando de tóxico. Foi para síndromes dos pontos brancos, foi para sífilis, gente, foi um privilégio aí quem ficou aqui até agora para ver cada caso que a Heloísa nos mostrou. E abordando também tratamento, condutas, e então foi muito enriquecedora. Eu queria saber, Lu, de você, uma dúvida que às vezes bate na gente. A gente está com, por exemplo, paciente com suspeita de tóxico. Você, antes de chegarem às sorologias do paciente, você já inicia corticoide? Ou você aguarda? Olha, no livro eu tenho que falar que eu inicio. Na vida real, no livro eu tenho que falar que eu não Livro não, inicio. é que não inicia, sim. Na vida real eu inicio sim, se eu tiver, se eu souber que o paciente ele é orientado o suficiente, e fico pedindo para ele me mandar o resultado do exame, né? É o que eu faço também. É, De medo de não é, começar. mas assim, lá na Unifesp, eu não deixo eles começarem antes de ter a sorologia de sífilis negativa, porque a gente Hum? tem 6% positivo de sífilis. Então, como tem muita sífilis, lá eu espero para não fazer cagada, entendeu? Às vezes Certo, maravilha. acontece. Eu acho que tem uma Ó, pergunta aqui, ó. o Sérgio pediu para eu repetir o tratamento da toxocongênita. Isso, Então, vamos lá. da congênita, vamos, É isso. assim, ó, toxocongênita é muito importante, tá? Então, assim, se a mãe tem sorologia negativa e GG e IgM ficou grávida, você vai ter que repetir a sorologia uma vez por mês para saber se essa mulher não vai ter tóxico. Se ela pegou tóxico muito no começo da gravidez, o bebê é do tamanho de uma azeitona e você tem muito sangue circulante. Se ele pegar a tóxico que está circulando, ele vai morrer, porque ele é pequenininho, ele não tem nada formado. Mas, no final da gravidez, quando o bebê é do tamanho de uma melancia, tem muito sangue circulando nele, ele tem mais chance de pegar, mas como ele está bem formadinho, ele não vai ter tantas complicações sistêmicas. E é aí que o bicho pega para nós, porque é aí que ele vai ter lesão no olho. Então, na vida real, é muito difícil você pegar uma toxo no primeiro trimestre. Você geralmente pega a soroconversão no segundo e no terceiro trimestre de gravidez. E aí, nesse momento, você pode tratar com a espiramicina e você vai dar para a mãe até o final da gravidez, mas a espiramicina, ela só trata a mãe, ela não trata o feto. E aí, como que você vai saber se o feto pegou ou não? Primeiro, ultrassom, se ele tiver calcificação, significa que ele pegou. Se ele pegou, não adianta você dar a espiramicina, você tem que dar o tratamento clássico, tá? Sulfadiazina e pirimetamina, ácido folínico ou o Bactrim F, tá? Você tem que tratar desse jeito. Caso você não consiga ver pelo ultrassom, você pode fazer uma punção de líquido amniótico, igual faz para ver se o bebê tem síndrome de Down, que eles fazem a punção lá e pegam, você pode fazer para ver se o PCR vem positivo para toxoplasmose. Caso venha positivo, você tem indicação de tratar a mãe com tratamento clássico. O tratamento clássico, a gente não pode dar a pirimetamina no primeiro trimestre e a gente não deve dar a sulfadiazina após as 36 semanas por um risco teórico de kernícteros. Na vida real, você pode manter o Bactrim até o bebê nascer. Aí o bebê nasceu. Você viu lá, lesão de toxo na mácula em um olho e fora da mácula no outro olho. Idealmente, você vai tratar esse bebê por 12 meses com tratamento clássico. Alguns serviços, como Emílio Ribas aqui em São Paulo, tratam por 24 meses. E, eventualmente, você vai avaliar, de acordo com a visão dessa criança, necessidade dela usar o Bactrim profilático, que é a dose por quilo de peso 3 vezes por semana, tá? De tóxico, acho que é isso. Importante falar até que hoje em dia, em vários locais do Brasil, a gente tem a possibilidade de fazer a punção do moracoso e pedir um PCR que avalia toxo, herpes, CMV. Porque muitas vezes o diagnóstico diferencial
das uveites posteriores infecciosas não é tão claro quanto a gente gostaria que fosse. Então, uma punção de humor aquoso, que ela é segura, rápida, ela pode te trazer informações importantes na condução desse paciente. Então, se o caso está grave, o paciente tem condições, eu sempre colho o aquoso e mando para a PCR, tá? Maravilha. Ah, eu acho que eu estou com algumas perguntas aqui do pessoal. A Paulina perguntou: inicia o corticoide em todos os casos de tóxico, mesmo em lesões periféricas? Ah, depende, né? Tem uns que são tão pequenos, né? 20/20. Eu vejo mais a reação inflamatória vítrea e Sim. individualizo caso a caso. Se tiver na periferia, mas com muita vitreite, você faz corticoide. Se não, tiver Faço, inocente, faz só o Bactrim, isso. tá? Tá perguntando aqui também, por quanto tempo precisa fazer, a Letícia, tá? Acompanhamento sorológico do recém-nascido que teve mãe com tóxico na gestação. Tô com um RN de 3 meses, que tem 3 sorologias negativas, sem lesão na retina. Posso dar alta para ele? Olha, esse alta, eu acho difícil falar esse nome, né? A sorologia, você tem o IgG, você tem o IgM, você tem o IgA. Muitas vezes, esses bebês, eles não vão fazer a sorologia positiva no teste do pezinho. Então, você tem até que fazer o IgA. Outro dia tive um caso muito parecido, Letícia, que a mãe teve tóxico confirmada na gravidez, o bebê nasceu com lesão de retina bilateral e todas as sorologias dele vieram negativas. O bebê tem 1 ano já. Eu tratei porque tinha lesão de retina, né? Mas eu acho que falar em alta é complicado. Acho que você pode acompanhar essa criança a cada 3 meses até fazer 1 ano, porque ou pedir uma sorologia com IgA, o Hermes Pardini faz. Aqui em São Paulo foi difícil arrumar um lugar que fazia, e aí eu descobri que o Fleury comprou o Hermes Pardini e que no Hermes Pardini faz a sorologia de tóxico IgA. Tá? Então, minha sugestão, nesse caso, antes de dar alta, é você fazer o IgA, se a paciente puder. Ah, maravilha, boa Mas, dica essa. mas, mas se fosse meu filho, eu ia gostar que visse, sabe? Não custa nada você ver a criança a cada 3 meses, só para ficar com seu coração tranquilo, sabe? Quando eu Maravilhoso. indico cirurgia de vitré por DR em paciente com ARNE de diagnóstico tardio, Uhum, é, isso. se Não fiz tiver, tratamento com ciclovir. Uhum. olha, o tratamento com a ciclovir pouco me importa. Você tem que tratar a retina desse cara. Se tiver com descolamento, você tem que tratar, senão ele vai ficar cego. Então, você faz a Vitré. Eu não uso a ciclovir, eu uso o Valtrex. E eu faço uma dose muito alta de Valtrex. Eu costumo fazer 6 gramas dia. E se o paciente não tem boa resposta, eu aumento acompanhando função renal desse paciente. E tenho casos que evoluíram bem desse jeito. Outra pergunta aqui, que tá rendendo, tá ótimo, tô adorando. Na falha terapêutica do Bactrim, você opta pelo esquema clássico? Azitromicina mais pirimetamina mais ácido folínico é uma boa opção? Eu gosto muito de associar ácitro. E sendo bem honesta, né, que eu preciso ser honesta com vocês, eu não uso o esquema clássico nunca. Eu sei que aí em Minas o Daniel usa bastante, mas se você sair pelas farmácias aqui de São Paulo, você não acha sulfadiazina para vender. É muito difícil. Tenta, se põe no lugar do paciente, faz uma receita de tratamento clássico para você e vai comprar na farmácia e vê se você consegue. Fora que o compliance é muito difícil, porque o paciente tem que tomar 8 comprimidos por dia junto com o corticoide, né? Então, eu nunca uso o esquema clássico pela dificuldade de acesso ao medicamento, exceto em crianças que a gente tenha a distribuição garantida no sistema público, né? Você pode pegar sífilis na piscina? Teoricamente pode sim, né? Tem relatos de que quando você está na fase sifilítica, né, que o cancro passa sífilis. Então, se o paciente estiver com uma sífilis primária e secundária aqui no lábio e você beijar ele, você pode pegar sífilis sim. Entendi. Então vamos ter cuidado, hein, gente?
na piscina. Ou pelo menos é isso que eu falo para todas as esposas, mas tem relatos, né? Dizem por aí. Ó, Sérgio, a aula fica gravada assim. Em breve a gente vai disponibilizar no nosso canal do Retina Instituto, tá? Realmente excelente, tô amando. Oi, Lô, fala para nós aqui, uma residente me perguntou aqui no privado, fala para Carolina, R2 aqui, qual o esquema que você usa de Bactrim, o que que você usa para tratar uma toxo aguda no adulto? Toxo, toxo aguda. Bactrim F, aí você decora também que é sulfametoxazal 800 mais trimetoprim 160, porque se o paciente vai pegar de graça tem que ser o nome da medicação, não o nome do Bactrim. E aí eu dou Bactrim F, um comprimido de 12 em 12 horas por 6 semanas. Mas eu nunca escrevo por 6 semanas, eu escrevo assim, até o retorno. E aí eu vejo daqui a 15 dias e de acordo com como ele está. Tem caso que você precisa tratar mais de 45 dias e tem caso que você precisa tratar menos. Então, eu individualizo bastante. Essa história de que era 45 dias, né, para tratar, não é bem assim, né? Tem caso que você tem que tratar mais tempo. Então, eu individualizo muito e não deixo de acompanhar os pacientes muito de perto. Maravilha. Olha, todo mundo aqui elogiando, Rodrigo. Pessoal, tem mais alguma pergunta? Você está vendo aí que ela é super disponível, né? A rainha da uveíte, só para Então, nós. quem me dera. Eu quero dizer Agra- para todos vocês que se conseguir colocar uma sementinha em cada um, assim, e que tenho certeza que vocês são pessoas muito especiais, como a Tereza, e não esquecer que hoje em dia a informação é muito rápida, então a gente tem que desaprender e aprender de novo, e a gente tem que ser muito humilde quando a gente trata o veite, e como oftalmologistas também, né? Se eu for olhar as lentes de contato de hoje eu nem sei o nome, às vezes lente de prescrição de óculos, então a gente precisa ter essa troca para dar o melhor para os nossos pacientes e tratar cada paciente como se fosse seu pai, sua mãe, seu filho. É isso aí. Olha, pessoal, eu queria agradecer a todos vocês pela participação, pelas perguntas. Todos aqui, com certeza aí, chegaram do trabalho, um dia cansativo, né, com fome. Heloísa aí com 3 filhos, o marido ligando. E todos aqui em prol do conhecimento, a Heloísa aí passando todas as informações mastigadinhas para a gente. Então, como eu sempre falo, é só gratidão, né? Assim, você sabe o tanto que você é especial para mim e você precisando de mim aí com seus alunos, eu sou super disponível. Vamos, né, girar esse elo, porque é dando que se recebe. E é isso, gente. Gostaria de agradecer a todos vocês aqui conosco hoje, tá? Lembrando que a nossa próxima live, a gente vai fazer aí o convite, vai ser no dia 5 de outubro. Vão ser dicas de vitrectomia com a doutora Francine. Vai ser uma Não, mas interação bem. 5 de outubro é um sábado, hein, Tê? É É dia isso 7, mesmo? Tê. É dia Dia 7, 7. desculpa, gente. Me ajuda, Gia, é tanta coisa que eu tô fazendo. 7 de outubro, gente, a nossa próxima live, mas a gente vai colocar aí nas nossas mídias sociais. E é isso, minha amiga, ó. Só corações Obrigada, para você. Tê. Obrigada I a love you. todos. Beijo grande, também te amo, ó. Beijo para Valeu, você. gente. Tchau. Boa noite. Tchau. Obrigada, Elô. Obrigada.